Olá, bom dia. Seu Manuel, 87 anos, venceu a Covid, mas não venceu a violência. O idoso foi assassinado dentro de casa com 10 facadas. Os criminosos roubaram dinheiro e o celular dele. 72 mortes em 24 horas no Espírito Santo são as vítimas da Covid. Em menos de uma semana foram abertas 40 covas em um cemitério de Vitória. A maioria já foi usada. Na fila de vacinação, histórias de quem acredita na ciência. Um momento de emoção para quem é imunizado e para quem aplica as doses da esperança. Polícia encontra R$168 mil escondidos no telhado de uma casa. O dono do dinheiro pode ter ligação com uma facção criminosa de São Paulo. Comerciante vítima de bala perdida. O alvo dos disparos era um ex-presidiário que saiu há pouco tempo da cadeia. Chuva e tempestade de raios assustam os capixabas. Deu a louca no boi. O animal fugiu do pasto, entrou na cidade de Linhares e invadiu um hospital. E hoje tem sorteio de 20 cestas de chocolate. Você ouviu direitinho, são 20 cestas. Fique ligado na promoção Páscoa Divertida do jornal A Tribuna. A gente volta rapidinho. O TN1 desta quarta-feira abre falando de solidariedade. Palavra que precisa sair da boca e ser praticada por todos nós. A fome bateu a porta de muitos brasileiros, muitos capixabas. Gente que perdeu o emprego na pandemia, famílias que viram a renda despencar. O alimento para quem sente fome vem da bondade de grupos que se unem para levar esperança a centenas de pessoas que não têm nada para comer. Veja na reportagem de Luciano Rosetti e Alex Nepomuceno. Aqui tem tudo o que é necessário. Arroz, feijão, macarrão, farinha, café. É a cesta básica para quem mais precisa. Dona Nelly recebeu a dela hoje pela manhã. Feliz da vida, já garantiu alimento na despensa da casa para a semana toda ou mais até. Lá na minha casa foi muito bem recebida, entendeu? Tanto eu creio que na casa de outras famílias também. Aquela cesta básica ali deu para salvar a semana, né? Salvar mais de semanas. Muito boa, graças a Deus. Que legal, né? Esse é fruto do projeto social Coletivo Amara, que está arrecadando cestas básicas para pessoas carentes. E foi nesse momento de aperto financeiro que a Bianca recebeu essa mãozinha. A gente teve um fechamento total de tudo, né? Foi desesperador. E aí, através do Coletivo Amara, né, veio assim, nos acalmar, porque como mãe, como fica a cabeça de uma mãe de família sabendo que tem as crianças e sem perspectiva como que vai ser, né? Como que você vai conseguir o dinheiro para comprar um alimento, comprar um biscoito, um pão? Pois é, e quem estende essa mão é a Drica, que é a fundadora do projeto que existe há mais de 10 anos. Como quem tem fome, tem pressa, nesse período difícil que a gente está passando, ela não hesitou em olhar para o próximo. Surgiu mediante a questão do Covid, né? 3 grupos começaram a fazer essas doações em comunidades. Começou pelo Coletivo Beco, lá no São Benedito, depois o MUC em Caratuíra e nós também abraçamos a ideia. Então foi através disso que a gente começou a trabalhar com a questão da cesta. Até então nosso trabalho era de formação de mulheres. Do ano passado para cá, o projeto ajudou praticamente 3.000 famílias a não passar fome. E a ideia é justamente essa, a sociedade ajudar a própria sociedade a colocar comida na mesa. A sede do projeto fica no bairro Grande Vitória, mas já ajudou toda a região de Santo Antônio, São Pedro, Santa Marta e Romão. Mas para continuar essa nobre missão, a Drica pede ajuda. Queria pedir neste momento a ajuda de toda a sociedade. O Espírito Santo, em especial, está passando uma situação muito complexa e as famílias estão passando fome. E é necessário, de extrema importância, que nos unimos nesse momento. Então, assim, venha nos ajudar. Se você tiver alguma dificuldade, pode procurar a gente no Coletivo Amara, Facebook ou Instagram, e a gente vai responder. Também tem nossos telefones de contato lá e a gente está à disposição para ajudar.
Quem foi ajudado é prova viva de como a iniciativa é super importante. Tendo o básico que eu falo não é luxo de um biscoito recheado, de um iogurte. É o básico de ter um biscoito, de ter um arroz, de ter um feijão, né? Talvez na sua mesa não está faltando, mas na mesa do outro ainda falta. Projetos assim devem se multiplicar, né? Olha, várias formas de ajudar. Acesse no Instagram Coletivo Amara, Coletivo Amara. Tem também o WhatsApp 988865380, 988865380. Quem quiser fazer doação em dinheiro também pode acessar o site benfeitoria.com e lá procurar pelo nome o projeto Quem Tem Fome Tem Pressa. Olha, mais do que nunca é preciso ter um olhar solidário, exercer o verdadeiro amor ao próximo. Nós estamos em meio a uma batalha que nos tirou a paz, colocou a nossa vida em risco. A Covid, como todos sabem, é real e matou em 24 horas no Espírito Santo 72 pessoas. Vamos ver como é que está o painel da Covid aqui no estado. São 379.612 casos confirmados, 348.933 pacientes curados. E somando agora, nós temos 7.439 capixabas mortos pelo coronavírus. Olha, são vidas que viraram números nas inúmeras covas abertas para sepultar as vítimas da Covid. A repórter Vanessa Calmon voltou ao cemitério de Maruípe, em Vitória. Em uma semana foram abertas 40 covas somente para quem perdeu a vida para o coronavírus. Metade já foi usada. Muita tristeza, né? Vamos ver. É isso mesmo, George. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o TN1. Pois é, gente, depois de uma semana, né, em que o cemitério de Maruípe, aqui em Vitória, ele foi palco de uma cena chocante, que foi a abertura de cerca de 40 covas lá no cemitério. Inclusive foi preciso a utilização de uma retroescavadeira, uma pessoa que passava por ali chegou a fazer um vídeo. Então, depois de uma semana da abertura dessas covas, hoje novamente eu estive lá no cemitério e a cena que eu encontrei lá não foi diferente, muito triste. Pelo menos metade das covas já tinham sido fechadas e ainda havia uma outra metade em aberto, mas que, de acordo com a administração do cemitério, muito provavelmente essas outras covas devem ser fechadas até o final desta semana para que sejam abertas outras covas. Então, de fato, é uma cena muito triste. A gente vem vendo, né, os altos números de pessoas que estão perdendo a vida para a Covid-19. Nas últimas 48 horas, nos últimos 2 dias, pelo menos 160 pessoas perderam a vida, gente. Então, de fato, é uma realidade que deixa a gente muito triste, principalmente quando a gente vê de perto, né, tudo isso que está acontecendo. Bom, estive lá no cemitério, preparei uma nova matéria que você confere agora. O silêncio ensurdecedor dos que perderam a batalha para a Covid-19. As coroas de flores ainda bem vivas indicam que mais vítimas foram enterradas recentemente, a última na sepultura de número 261. Parece que já vimos essa cena antes, né? É que há menos de uma semana, no cemitério de Maruípe, em Vitória, foram abertas 40 covas para vítimas da Covid-19. Hoje, só tem praticamente metade delas. Quem passa aqui com frequência se entristece. É muito triste, né, a situação que nós estamos passando, né? Infelizmente é desesperadora. Mas vamos ver aí com as medidas que o governo tomou, ver se vai trazer alguma solução, né? Nos últimos 2 dias, o número de pessoas que perderam a vida para a Covid-19 é assustador. Foram mais de 160 vítimas. De acordo com a administração aqui do cemitério, com esse número altíssimo, a previsão é de que até o final desta semana não tenham mais covas disponíveis aqui neste espaço, que foi destinado especificamente para a Covid-19. Este outro espaço do cemitério já foi destinado à abertura de novas covas, o que deve acontecer a partir do dia 10 de abril. Angustiante é saber que quanto mais serão abertas, mais serão fechadas. A Covid já provou que não escolhe raça, nem gênero e nem classe. É preciso tomar os devidos cuidados. Mais que isso, é preciso cuidar de quem você ama. São vidas, né, que estão partindo e não tem volta, né? Entendeu? E corações de familiares, né, partidos, né?
Exatamente, corações de familiares partidos. Enquanto a gente estava lá no cemitério, permaneci lá por mais ou menos umas 2 horas. Encontrei algumas outras pessoas, não quiseram gravar entrevista, mas que ficaram muito tristes com essa cena. Inclusive, me lembro muito bem de um senhor que passou pela nossa equipe. Eu fui conversar com ele, o senhor chegou a se emocionar quando viu aquela cena. Então, de fato, é uma cena que deixa a gente muito triste e a única coisa que a gente pode fazer agora, porque infelizmente a vacina ainda não chegou para todo mundo, é se cuidar, é fazer o uso, né, das máscaras, é ter higiene pessoal, é lavar as mãos, é se higienizar, é permanecer em casa cuidando de você e cuidando dos seus. Bom, daqui a pouquinho eu vou estar ao vivo, eu volto ao vivo aqui no TN1 para conversar com o secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, para a gente falar sobre essa atual situação de quase colapso, né, da pandemia aqui no nosso estado. E a gente vai falar também sobre essa situação do alto número de mortos. Agora, antes de devolver o ao vivo para você, George, eu falo que o governo do estado decretou estado de calamidade pública, viu? Existia já um estado de calamidade que estava valendo ainda até o iniciozinho dessa semana, acabou e aí o estado decretou um novo estado de calamidade pública. Isso não influencia em nada na questão do funcionamento do comércio, não muda em muita coisa, mas o que acontece é para facilitar mesmo a compra de equipamentos, por exemplo, para o combate à Covid-19, para a realização de obras, sem que seja necessária ser feita uma licitação. Então, agora sim eu volto com você aí no estúdio, George, daqui a pouquinho eu estou de volta. Obrigado, Vanessa. Lembrando que menos de 10% da população capixaba recebeu a primeira dose, bem menos ainda a segunda dose. E na fila da vacina, histórias de quem acredita na ciência e sabe que, por enquanto, a imunização é muito importante para reduzir os casos graves de Covid. Um momento marcado pela emoção de quem recebe a vacina e de quem aplica a dose da esperança. Lavava a mão direto com álcool a cada dose que eu tomava. Tomava a dose? E lavava a mão com álcool. E não usava copo, bebia no bico da garrafa. Eita que a dose hoje não é de cachaça, viu, seu Agostinho? Mas de vida, de esperança. Atenção! O Ministério do Amor ao Próximo adverte sobre os efeitos colaterais da vacina que as fake news não te contam. Ao tomar a vacina, você pode ter crises de alegria, de esperança e uma vontade danada de sair abraçando e beijando todo mundo. Calma, segura esse último efeito colateral aí. Eu não tô vendo seu sorrisão, eu tô vendo o seu olho sorrir, eu tô errado? Não, tá certo. Vai em paz pra casa hoje. Com certeza, daqui a pouco chega em casa. É óbvio que todo mundo que é imunizado já sabe o que vai fazer depois que essa guerra biológica contra o vírus acabar. Ou se sabem? Vou passear. Vai passear? Já sabe pra onde? Minas Gerais. Minas Gerais, sul de Minas, comer um pão de queijo. Pão. Um torresmo. Que se conta aí. Franguinho na polenta. Direto. Eu quero continuar trabalhando igual eu trabalho até hoje. Sair com os amigos também, né? Na roça, passear. Por enquanto, a esposa do seu Hilário vai ter que esperar a vez dela chegar. A inveja pela sobrevivência é até compreensível. Eu tô, assim, ansiosa para me vacinar também. Metade da preocupação vai embora, já que o maridão também tá vacinado, né? Sim, com certeza. Numa guerra existem diferentes campos de batalha. Por exemplo, neste exato momento, profissionais de saúde e pacientes travam uma baita luta pela vida em hospitais e prontos atendimentos. E aqui, na sala de vacinação, a luta pela vida não é diferente. A única diferença é que ela se dá através da imunização, que é a amiga irmã da esperança. Os vacinadores também estão nas trincheiras. Fábio é do pelotão dos vacinadores e ele sabe que o simples ato de aplicar a vacina virou algo heróico e histórico. O mundo não vai esquecer. Cada um que se vacina também não. É que tem muita gente que não conseguiu esperar. A gente se emociona muito. Porque as pessoas dizem que pena que meu irmão não aguentou para tomar essa dose. Que pena que meu pai não está aqui para tomar essa dose. Missão dada, missão que vai ser cumprida. O Fábio terá o privilégio de imunizar quem sempre o protegeu. A minha mãe vai tomar a segunda dose hoje. E eu quero fazer essa segunda dose nela. Como é que vai ser para você quando você vacinar a sua própria mãe num momento tão complicado como a gente está vivendo agora? Eu não sei. Vai ser
Um momento único para mim, porque se hoje eu estou nessa profissão, eu agradeço a ela. Porque quando eu fui começar meu curso, eu não tinha condições nem de pagar minha passagem. Então, ela que fez tudo para mim. Emocionante reportagem, né? Vamos ver como é que está o andamento, então, da vacinação no nosso estado. Vamos ver na tela como é que está, né, essa vacinação. Bom, agora sim, doses recebidas, 615.620 que o estado recebeu. Doses distribuídas, 594.402. Doses aplicadas na primeira dose, 305.791. E doses aplicadas na segunda dose, 87.609. A gente sabe que esse número da primeira dose é maior, porque agora todo o carregamento, né, de vacina que está chegando, as pessoas são vacinadas na primeira dose. Essa é a nova regra do Ministério da Saúde. Bom, vamos às nossas notícias policiais. Na Serra, um senhor de 87 anos venceu a Covid, mas não venceu um crime brutal. O idoso foi morto com 10 facadas durante um assalto. Ele tinha acabado de receber o dinheiro da aposentadoria. Manuel Ruela Sobrinho, 87 anos. Apesar da idade, um homem forte. Tão forte que conseguiu sobreviver ao Covid, que curou há cerca de 2 meses. Mas seu Manuel foi pego pela violência. O idoso foi assassinado brutalmente ontem à tarde. Levou 10 facadas no pescoço, dentro da própria casa, que fica em Campinho da Serra, na Serra. O crime foi descoberto pela nora, ao receber de uma moradora os documentos dele, encontrados jogados no meio da rua. Logo que a nora do seu Manuel recebeu os documentos, percebeu que algo de errado tinha acontecido. Ela veio direto para cá e quando chegou aqui, na janela, acabou vendo uma cena horrível. Seu Manuel em cima do sofá, ensanguentado. Ela então saiu daqui correndo e foi em busca do filho dele, o seu Alzerino, que veio para cá imediatamente. Ele ainda tentou entrar na casa do pai para socorrê-lo, acreditando que ele estivesse vivo. Foi aí que descobriu que quem fez isso com o pai dele deixou o portão assim, ó, trancado. O seu Alzerino precisou quebrar o cadeado e arrombar a casa do pai, já que a porta de lá também estava fechada. Mas quando ele tentou socorrer, não teve mais tempo. Seu Manuel já tinha morrido. O caso está sendo tratado como latrocínio. É que quem matou seu Manuel levou dele o celular e um pouco da aposentadoria que a vítima havia acabado de receber. Eu desci, chocado, cheguei aqui, quando eu vim, podia ir por lá, cadeado, trancado, cadeado lá, o cadeado aqui trancado, aí eu olhei pela janela e em cima do sofá, já arriado. O crime chocou os vizinhos mais próximos. Seu Valteir era inquilino da vítima. Apesar da casa dele ser parede com parede, o cozinheiro nada ouviu. Não ouvi nada, entendeu? O pessoal começou a juntar, aí que eu fui lá e vi ele deitado lá no sofá, caído, morto. Seu Valdeir conta que, por volta da hora do almoço, ouviu uma mulher chamando pelo seu Manuel, mas não ligou, porque era comum as pessoas procurarem por ele para pedir dinheiro. A minha esposa falou assim, passou alguém correndo aqui. Eu vim aqui no portão, olhei para lá, não vi ninguém, olhei para cá, não vi ninguém. Foi muito rápido. A polícia investiga agora a autoria e a motivação. Bom, o suspeito do crime ainda não foi preso. Quem tiver informações, ligue para o Disque Denúncia 181. A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu quase R$170 mil em dinheiro no telhado de uma casa no bairro Interlagos. A quantia estava distribuída em sacolas e em uma bolsa de viagem e pode ser fruto do tráfico de drogas do município. A Guarda Municipal chegou até a residência após uma denúncia anônima. O homem, identificado como Wagner Salles, estava no local e tentou se esconder, mas acabou preso. Há suspeitas que ele tem envolvimento com uma facção criminosa de São Paulo. Maconha e uma pistola também foram apreendidos no local. A ocorrência foi encaminhada para a Regional de Vila Velha e Wagner foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de drogas para consumo próprio. Ele já está no presídio. Um comerciante foi vítima de bala perdida no bairro Taboazeiro, em Vitória. O alvo dos criminosos era um ex-presidiário que saiu há pouco tempo da cadeia. Os filmaram uma confusão que aconteceu no final da tarde em Taboazeiro, Vitória. 3 homens em um carro passaram atirando no local. Tinham como alvo um rapaz que estava na rua. O tiroteio foi exatamente
no ponto mais movimentado do bairro. De acordo com os primeiros levantamentos feitos aqui no local, essa pessoa que os 3 atiradores tinham como alvo havia saído há cerca de 3 dias da cadeia e tinha envolvimento com o tráfico. Ele foi perseguido aqui na avenida principal e, para poder fugir dos atiradores, entrou nessa avenida aqui, a Fernando Rabelo, justamente na hora que um comerciante saía do seu serviço e ia em direção à casa. E foi justamente esse comerciante que foi atingido por uma bala perdida na altura do tórax. O comerciante foi socorrido pela polícia e levado para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. O alvo e os atiradores ainda não foram localizados. Não conseguimos saber o estado de saúde da vítima. A Polícia Civil já investiga o caso. E olha, a suspensão do Transcol fez aumentar a procura por outros tipos de transporte. Muitos profissionais que trabalham com transporte escolar, por exemplo, passaram a atender as empresas. Há 21 anos trabalhando com transporte, os últimos 8 meses foram de clientes sumindo. Só que com o decreto da suspensão de circulação dos ônibus, o Carlos voltou à ativa. Foi só o anúncio do governador terminar que o telefone dele não parou de tocar. No início de março, começou a cancelar serviço em cima de serviço que eu já tinha agendado. Os clientes se ligando, pedindo cancelamento, e a gente, lógico, tem que compreender, inclusive, devolução de dinheiro de quem já tinha dado o adiantamento, Até que agora, com o decreto, do nada, eu não esperava, mas estou com todos os carros rodando. A procura é tanta que nem tinha van parada na hora que gravamos a reportagem. As 4 estão em atividade desde o último domingo. Muita gente, às vezes, não quer rodar com carro escolar por causa daquela faixa, Mas a procura foi tanta que o pessoal estava aceitando o carro escolar. Então, botei muitos amigos para poder rodar, E fazendo indicação para hospitais, para empresas pequenas, Foi a luz no fim do túnel também para quem faz o transporte escolar. Sem aulas presenciais, os profissionais tiveram que procurar outras saídas. Alguns até perderam o automóvel. Muitos migraram para outro ramo profissional. Muitos tiveram suas vans tomadas pelos bancos, por ter financiamento. Então, este momento, a gente consegue enxergar uma pequena luz para que nós possamos ser inseridos novamente no mercado de trabalho. Desde o último domingo, as atividades dos ônibus municipais, intermunicipais, o Transcol e até o trem de passageiros estão suspensas. A medida tem pretensão de ajudar a frear o crescimento da Covid-19 no estado. Somente os profissionais da saúde circulam para continuar na batalha de salvar vidas. A partir de agora, 12 linhas passam a atuar também no sistema Transcol, nesse modo especial aí para atender os profissionais da área de saúde. Nesta terça-feira, o governo estadual também decretou que outros profissionais da área vão ser atendidos pelos coletivos. Trabalhadores de clínicas médicas, de fisioterapia e também odontológicas, além dos profissionais que atuam em laboratórios e também nas farmácias. Com isso, 250 ônibus vão rodar aqui na região metropolitana. A expectativa agora de quem vive de transporte particular é que esse serviço se torne um hábito para transportar funcionários de empresas e também os profissionais da saúde. A gente está acompanhando os protocolos da saúde, álcool em gel, motorista com máscara, tudo direitinho. Então a gente está tendo a oportunidade de mostrar o nosso trabalho para essas empresas que estão nos contratando. Eu acredito sim que isso possa render frutos. É uma esperança que surge para a categoria de transporte escolar e de turismo do estado do Espírito Santo. Tão castigada aí pela pandemia, Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Quem acordou nessa noite com barulho de trovoada, Muita gente. Nessa madrugada choveu forte em vários municípios capixabas, principalmente na Grande Vitória. O temporal veio acompanhado de raios e rajadas de vento e assustou os capixabas. Depois de mais um dia de calor forte, a chuva veio intensa. Conforme previsto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, temporal com vendaval e descargas elétricas. Olha só essa imagem registrada por moradores de Atílio Viváqua. Um raio caiu no Morro do Moitão e a vegetação pegou fogo. O fogo continua pegado. Vai queimar a noite toda. Abriu um buraco no lugar que caiu o trem. E foi grande a quantidade de raios. A energia chegou a ser interrompida em alguns bairros da Grande Vitória. E a previsão é de mais chuvas intensas por conta da chegada de uma nova frente fria. Pois é, são as águas de março que já atingiram uma marca histórica na capital.
De acordo com o Climatempo, a cidade teve o mês de março mais chuvoso dos últimos 8 anos. É impressionante as imagens, mais ainda o barulho, não é? O Incaper continua com um alerta de temporal, previsão de grandes acumulados de chuva para esta quarta-feira, com possibilidade de queda de granizo em pontos isolados. O mar deve ficar mais agitado nas praias capixabas a partir de hoje. E olha, Semana Santa, torta é capixaba, mas muita gente prefere, claro, a praticidade. O prato típico do Espírito Santo é o mais vendido nessa época em supermercados e padarias. Palmito, azeitona, azeite extra virgem e bacalhau. Tudo isso é igual a torta capixaba, exatamente. Este supermercado em Itapuã, Vila Velha, está bombando a produção de tortas para a Semana Santa. Dona Marilena, que não é boba nem nada, já está pescoçando para levar uma para casa. Agora a senhora gosta de fazer a torta ou comprar pronta? Olha, eu já fiz, outras vezes eu já fiz, mas ultimamente eu vim aqui, compro uma bandejinha rapidinho, eu e minha filha, aí pronto, aí acabou e pronto. Tá certo, comprar pronta é outra coisa, né? Dá menos trabalho. Para isso tem o serviço do supermercado, né? Sobre isso, a Alessandra, que é gestora da padaria deste estabelecimento, dá a dica. Fique à vontade para comprar. Entregando para os nossos clientes as tortas prontinhas. A gente tem já no nosso estabelecimento vários tamanhos. A gente tem de 250 gramas, de 500 gramas, de 750 gramas, 1 quilo. E esse aqui, claro, é o principal ingrediente, o bacalhau. Mais de 50% da torta é composta por ele. E só para você ter uma ideia do quanto o pessoal gosta do sabor, ano passado, essa rede de supermercados vendeu quase 10 toneladas da torta capixaba. O quilo custa R$ 79,90. Quem quiser encomendar também pode. Só tem uma regrinha que é bem básica. A gente só pede 24 horas de antecedência para a gente entregar o produto totalmente fresquinho. Essa coisa de torta é tradição aqui no estado. Tanto é que fica até difícil prestar atenção na entrevista, né, dona Marilena? Então é mais fácil pegar uma prontinha, né? É verdade. A senhora não para de olhar a torta, olha para mim. Pois... Mas pra lá tá melhor, né? Melhor olhar pra lá do que pra mim, né? Torta né? Tá bem, também, né? Tá bom, tá encerrado. Tá encerrado, pode pegar uma que eu deixo, pode pegar umazinha. Ela tá corretíssima, Luciano. Olha, então é só ir às unidades e fazer a encomenda. E o repórter Felipe Chicarino está ao vivo na Praia do Soá, em Vitória, região aí que concentra várias peixarias. Felipe, restaurantes fechados, somente serviço de entrega. O capixaba está animado aí para preparar a torta capixaba, você está do lado aí de muitas delícias, né? Boa tarde. Não só a torta capixaba, mas como também a outra nossa memória gastronômica, que é a muqueca capixaba. Boa tarde, George, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estou nessa barraquinha aqui, ó, quem conhece, ó, tem coloral, tem limão, tem alho, tem cebola, tem coentro, tem cebolinha, tem a dona Etelvina aqui há mais de 20 anos, porque isso aqui, ó, é para quem gosta de fazer a muqueca. A gente está aqui na Praia do Soá, como você adiantou, Jorge, e a gente está aqui, ó, são várias peixarias, né? A movimentação já está até bem além do que a galera esperava, porque como está rolando o fechamento do comércio, essa quarentena imposta pelo governo do estado, a galera da peixaria falou assim, ó, eu acho que não vai vender tanto assim, mas até que está vendendo e superou as expectativas. Eu estou aqui agora dentro de uma peixaria, aqui ao meu lado, Vinícius, tudo bem, Vini? Tudo bom. Manter o nosso distanciamento, Vinícius. Como eu estava falando aqui, alguns donos de peixaria como você, não estavam muito da expectativa positiva de que ia bombar, mas superou as expectativas esses dias que antecedem a Semana Santa. Nessa Semana Santa, como estão as vendas, irmão? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza superou, porque a gente vivendo a situação atípica, a gente ficou meio ansioso, ficou uma expectativa muito diferente de todos os anos. Mas a venda está muito boa, está muito acima da média do que era esperado. Graças a Deus o público tem vindo, tanto no presencial quanto no delivery. Tá bem legal. Vamos dar uma passeada aqui na peixaria, mostra pra gente, por exemplo, tem algum peixe que tá mais em conta, que deu uma caída de preço, o pessoal que tá assistindo a gente fala assim, tô sem dinheiro para fazer o camarão, mas eu posso substituir. O que você indica pra gente aí, Vinícius? Então, nessa época, muito mais procurado do que as outras ocasiões, o peruá é um peixe que tem uma saída muito grande, é um peixe que está num preço bem acessível. Ele está hoje um custo aí de R$ 12,90 e está atendendo
tanto para quem vai fazer a torta, como quem vai comer um peixinho frito, fazer um outro tipo de prato diferente. E assim, tem também a tilápia, que é um peixe que tem uma saída muito grande. Ultimamente ela está sendo um dos peixes mais procurados. Um peixe no valor aí de R$16, que dá um filezinho, sai no torno de R$40, mas que tem uma procura muito boa. E, Jorge, a gente estava conversando aqui com o Vinícius, a gente estava falando, né, que alguns produtos, eles acabam calhando, acontecendo a mesma coisa do que a carne. São produtos que são exportados, né, Vinícius? Isso. E quando é vendido no mercado interno, acaba sendo um pouquinho mais salgado, né? Exatamente. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como tem alguns peixes nossos que vão para fora, o que acontece? A gente, para poder ter esse peixe dentro do nosso mercado, a gente tem que pagar o mesmo preço que quem paga lá fora. Então, acaba que esse preço fica mais elevado. Mas nem por isso o pessoal deixa de consumir. É o exemplo do badejo, que é o nosso peixe da muqueca capixaba, que continua sendo os mais procurados. Ô, Jorge, quando eu cheguei aqui na peixaria do Vinícius, perguntei para ele assim, o que tá saindo mais aqui? É coisa para muqueca ou coisa para torta? Ele falou assim, Xicari, não é coisa para torta. Por isso quero convidar você aí de casa para assistir uma reportagem que a Manu fez, porque ao contrário de anos anteriores, que a gente ia lá para poder comer a torta presencialmente na Ilha das Caieiras, tá rolando, Vini, não pode rolar, não pode aglomerar. Mas nem por isso, quem está acostumado a comer a muqueca lá da Ilha das Caieiras vai ficar sem comer, porque a galera vai entregar online. Vamos ver a reportagem da Manu? Sentar na Ilha das Caieiras, em Vitória, apreciando a paisagem, enquanto a torta capixaba chega, não será possível também este ano. Com as restrições durante a pandemia do coronavírus e o fechamento dos restaurantes até domingo de Páscoa, as vendas serão online. Rogério, conhecido como Pirão, tem restaurante há 20 anos no bairro e acredita que os pedidos devem amenizar o prejuízo. Não é grande resultado, mas por enquanto ainda dá para ir, para enganar, né? Foi preciso demitir e o restaurante hoje é administrado pela família. E eles já estão preparados com os ingredientes congelados, aguardando as encomendas. As coisas são muito caras. Marisco, camarão, arroz, sururu, o bacalhau. Você gasta muito e ganha pouco. O bom seria se pudesse estar aberto. A cena se repete no restaurante da Jucinês. A empresa também é familiar. A sobrinha dela fica antenada nos pedidos online da torta capixaba, uma parceria da Prefeitura de Vitória com os comerciantes. Os pedidos podem ser feitos através do aplicativo Capixaba, conhecido como Chip. É só baixar, escolher a torta e aguardar o prato tradicional capixaba chegar em casa. 7 restaurantes e 14 expositores, que são as desfiadeiras aqui da região, vão participar desse Festival da Torta Capixaba online. E o preço é padrão. 1 quilo de torta capixaba, que é a torta com bacalhau e palmito, custa R$ 130 e meio quilo, R$ 65. Já a torta com todos os ingredientes, por incrível que pareça, fica mais barata, em torno de R$ 120. O que vai mais ingrediente é mais barato um pouco. Acho que a gente coloca um pouco de cada coisa. A minha, aqui no meu restaurante, vai palmito, bacalhau, siri, camarão, mexilhão, ostra e sururu. O evento online vai até este domingo da Semana Santa. Mesmo com o vazio no ambiente, a expectativa é de alavancar as vendas em época de isolamento social. Se Deus quiser, a gente vai conseguir tirar uma graninha aí e aliviar um pouco essa quarentena que a gente está passando, mais que necessária, no momento que a gente está passando tão delicado. Pois é, e quem não quiser pedir a torta lá na Ilha das Caieiras, as peixarias aqui também vão ter esse kit torta, aqui são os ingredientes. E antes de devolver para você, Jorge, quando eu cheguei no estado, em 2011, final de 2011, 2012, a primeira Semana Santa que eu peguei aqui, o valor do kit, qual é o valor desse kit aqui? R$ 49,90. R$ 49,90. R$ 49,90. Só para encerrar, Jorge, uma curiosidade de bastidores. Em 2011 eu cheguei aqui no final do ano. Em 2012 peguei a primeira Semana Santa aqui no estado. O nosso repórter cinematográfico, meu amigo Francisco Abreu, me convidou para comer a torta na casa dele. Mas aquela que vem tudo, sururu, tudo que vem. Tudo. Aí eu fiquei uma semana no banheiro porque eu nunca tinha comido e a minha memória não estava muito boa para esse tipo de coisa. Foi feio o negócio, mas assim, repórter também sofre, tá? Mas assim, eu de vez em quando eu experimento, mas aquela mais tradicional, só de bacalhau mesmo, porque um sururu dá ruim, viu, Jorge? Abraço, Vinícius, abraço todo mundo. Pois é, mas eu sei como você gosta muito de coentro, aí colocar bastante coentro aí na sua muqueca, Felipe. Não. Valeu, obrigado. Olha, vamos ver os destaques do jornal A Tribuna de hoje.
Vamos às manchetes do jornal A Tribuna desta quarta-feira, 31 de março. Diabéticos, hipertensos e obesos são os próximos da fila da vacina. Na foto principal, estudante capixaba é nota 1000 na redação do Enem. Comandantes das Forças Armadas são demitidos. Fluminense arranca empate do Vasco e entra no G4. Ex-namorado compra facão e tenta matar manicure em Vila Velha. Você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. No AT2, meu otimismo vem da minha fé. Liberada a obra para recuperar rodovia em Meaípe. E 10 mil vagas em cursos de graça para aprender profissão. Bom, vamos voltar a falar do avanço do coronavírus no Espírito Santo. Vamos ver como é que está a ocupação de leitos de UTI. Olha só, nesse momento, em todo o estado, são 93,58% de ocupação dos leitos de UTI. Na região metropolitana, 93%. No sul, 93% também. Na região central, 92%. E no norte só tem uma vaga, gente. 98,48%. Bom, a repórter Vanessa Calmon está nesse momento com o secretário de Saúde, Nésio Fernandes. Vanessa, boa tarde para você. Eu só queria realmente esclarecer um fato com o secretário, antes de você começar a perguntar, por favor, se muita gente está na fila, não é? Mais de 100 pessoas estão na fila. Esse número aí, então, de que existem ainda vagas, por que aparece no sistema que ainda existem vagas, já que há fila? Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Jorge, para quem nos acompanha em casa. Pois é, a gente está aqui então com o secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes. O secretário Jorge já começou ao vivo com uma pergunta. Ele falou sobre a questão da fila de pacientes que aguardam, né, para internações nas UTIs no Estado. Ele questionou o seguinte fato: no painel Covid, quando a gente abre lá na questão das internações, existem ainda vagas, mas por que existe uma fila se ainda existem vagas? Só explica, por favor, para a gente. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde. Os pacientes que estão na rede pré-hospitalar de urgência e emergência, nas UPAs e PAs, eles passam por diversos momentos no processo até serem aceitos para internação. Nem todos os pacientes que estão nos PAs e UPAs, eles são pacientes que reúnem características clínicas que justificam a internação hospitalar. Então, o médico assistente da UPA ou do PA, ele pode solicitar a vaga. Essa vaga ela vai ser submetida à avaliação de um médico regulador que pode solicitar esclarecimentos por parte do caso. E muitos casos são rejeitados porque, de fato, não reúnem critérios para internação nos leitos de enfermaria, que são os leitos que preferencialmente são regulados pela central de vagas que o Estado administra. Temos uma outra central de vagas, que é a central de vagas da rede de urgência e emergência, que é vinculada ao SAMU. Esta central, ela tem então um contato direto com os PAs para que os pacientes graves, eles sejam atendidos diretamente pelo SAMU, onde o SAMU tem a sua cobertura. Então, ao procurar um serviço de urgência e emergência pré-hospitalar, nós vamos ter pacientes então que estão na evolução da observação do próprio PA, vão ser pacientes que estão aguardando esclarecimentos para, se depois de esclarecidos e reunirem critérios de internação, essa vaga é solicitada aos hospitais. E depois de autorizada, tem um prazo para remoção. Então, nós temos muitos pacientes nos PAs e nas UPAs que se encontram nos diversos estágios do processo de regulação. Ontem nós tínhamos um pouco mais de 100 pacientes aguardando enfermaria, tínhamos 8 pacientes no final do dia aguardando leitos de UTIs na central de vagas do Estado, mas tínhamos mais de 77 atendimentos em andamento por parte do SAMU. No dia 28, nós tivemos 178 atendimentos do SAMU que resultaram em internações hospitalares. Foi o recorde dos últimos 6 meses de atendimento do SAMU que resultaram em internações hospitalares. Nós vivemos uma situação muito crítica e as vagas disponíveis no painel, elas representam um corte em um momento do dia. Então, ao longo da manhã, é feito um censo em todos os hospitais e é contabilizado os pacientes que foram de alta e evoluíram a óbito, e aquelas vagas, então, são contabilizadas no censo. Então, no período da tarde e da noite, essas vagas então, são preenchidas com pacientes oriundos do SAMU ou da central de vagas ou da autointernação. Secretário, agora a gente acabou de falar sobre essa questão então do número da fila de espera, né, e da questão também da ocupação dos leitos de UTIs. Infelizmente, se há um alto número de ocupação, há também um alto número de mortes. Nos últimos 2 dias nós registramos 161 mortes. O questionamento, secretário, sobre isso é em relação ao serviço de óbitos, né, o SVO. Como está isso? Como está acontecendo? Está abarrotado, de fato, com o alto número de vítimas?
Na semana passada, nós tivemos 341 óbitos pela Covid-19 de pacientes confirmados pela doença. Nós vivemos uma situação de crise muito grande no Espírito Santo e é preciso que a população compreenda de que essa pressão assistencial, ela extrapola as dimensões da saúde. Ela também pressiona o próprio sistema funerário dos municípios no Espírito Santo. Nós ainda não estamos numa situação de colapso, como vivido em estados como de Manaus, do Amazonas em Manaus, como Belém do Pará no ano passado. No entanto, estamos numa situação muito limítrofe, muito próxima de viver um colapso. E para isso, para evitar que a gente viva os cenários dantescos que esses estados viveram, nós necessitamos do apoio da população. E neste momento, o Serviço de Verificação de Óbito sim está pressionado, com muitos óbitos que estão acontecendo semanalmente. Nós estamos há 3 dias dessa semana, já contabilizamos 161 óbitos confirmados de pacientes que foram atingidos pela Covid-19 e precisamos do apoio da população nas medidas de isolamento definidas na quarentena, no uso de máscaras e no distanciamento social. Secretário, no ano passado a gente mostrou que no hospital de referência para o tratamento da Covid, no Jaime, existiam câmaras refrigeradas que poderiam ou não ser utilizadas durante a pandemia. Nós chegamos em um momento em que essas câmaras estão sendo utilizadas? Nós tivemos em setembro do ano passado, se não me engano, um momento muito positivo da pandemia no estado, quando em fase de recuperação da primeira onda, nós desmobilizamos uma câmara refrigerada que estava no Hospital Jaime de Santos Neves, que é uma unidade hospitalar que chegou a ter 16 óbitos em um único dia. Nós estamos voltando a ter 9, 12 óbitos por dia no Hospital Jaime. É um dos maiores hospitais da América Latina em número de leitos de UTIs, Covid, dedicados a enfrentar a pandemia. E estamos chegando ao ponto de que possivelmente essa unidade deverá novamente ter uma câmara refrigerada para poder comportar tanto os óbitos, assim como nós vivemos essa realidade na primeira onda da pandemia no Espírito Santo. Secretário, a gente sabe que a única possibilidade da gente frear a doença, além dos cuidados, é em relação à vacina. A gente tem uma grande expectativa da chegada de um grande lote, né, seria o maior até agora talvez, até sexta-feira. Essa expectativa se mantém? Quem a gente começa a vacinar? É possível que cheguem 100 mil doses da vacina no Espírito Santo, no entanto ainda está pendente de confirmação do Ministério da Saúde. Assim que as doses, o quantitativo for confirmado, nós iremos estar comunicando à imprensa e esperamos poder avançar então na faixa etária de 60 a 64 anos com o recebimento dessas novas doses. Nós pretendemos ao longo do mês de abril alcançar a expectativa de concluir essa faixa etária e iniciar os grupos com comorbidades já definidos no Plano Nacional de Imunização. Secretário, já falando então sobre em relação a esses grupos, a gente falou agora há pouco sobre o serviço dos agentes funerários, que está de fato pressionado. São pessoas, são trabalhadores que estão inclusive relatando a necessidade de serem vacinados por estarem em contato com as vítimas muito perto, né? E muitas vezes ficam horas, às vezes, esperando dentro do carro. Então, existe essa preocupação da SESA em relação aos agentes funerários? Esse grupo já está autorizado a ser vacinado há diversas semanas. Temos muitos municípios do Espírito Santo que já vacinaram os atores que atuam no sistema funerário e nós aguardamos que os municípios, estamos provocando os municípios para que avancem na vacinação, porque eles estão considerados também dentro do grupo mais amplo do entendimento dos trabalhadores da saúde. Então, esse grupo já está autorizado a ser vacinado e quem executa essa vacinação são os municípios capixabas. Secretário, a Anvisa, ela falou, né, ela aprovou um novo medicamento para intubação. A gente vem falando sobre a possível escassez de medicamentos, principalmente relacionados à intubação. A SESA já tem conhecimento sobre esse novo medicamento? Existe uma possível compra desse medicamento, já que há uma escassez de outros medicamentos no mercado? Bom, o Estado tem uma comissão de médicos que avalia a incorporação de medicamentos dentro do Sistema Único de Saúde e que faz a devida motivação administrativa com os requisitos técnicos, com a documentação necessária para a incorporação destes. Nós já avaliamos inclusive outros medicamentos, como o Remdesivir, o Tocilizumab, medicamentos que também estão sendo utilizados, no entanto ainda com publicações frágeis que possam recomendar a incorporação em massa desses medicamentos. Um medicamento para ser inserido dentro do SUS, inclusive um critério também adotado nos planos privados, ele precisa ter uma relação de custo-benefício adequada para a incorporação dos mesmos. No caso do Remdesivir, por exemplo, a menor cotação encontrada foi de R$17 mil por tratamento.
Então, não seria factível comprar esse tratamento para 100% dos pacientes que ele teria indicação dentro da rede pública e tampouco está sendo incorporado na rede privada. No entanto, se novos estudos recomendarem uma grande vantajosidade deste medicamento, o Estado sim já estabelece análises permanentes para poder incorporar medicamentos que possam reduzir o tempo médio de permanência, reduzir a mortalidade e novos medicamentos que são utilizados na intubação também podem ser incorporados. Secretário, para a gente fechar então uma última pergunta, o senhor havia dito em uma das suas falas nos últimos dias sobre esperarmos dias ainda piores. Isso ainda se mantém? Podemos esperar dias ainda piores se não mudarmos as nossas atitudes? Nós vivemos hoje, acolhendo as pessoas que foram infectadas pela pandemia nos últimos 21 dias. Ainda resultado das interações estabelecidas no Estado ao longo dos meses de janeiro, fevereiro e no início do mês de março. Nós esperamos que com a quarentena estabelecida há quase 2 semanas, nós tenhamos interrompido, reduzido de maneira importante as interações sociais e que pacientes sintomáticos, assintomáticos, pacientes com quadros leves tenham tido menor oportunidade de transmitir para outras pessoas. Entendemos que a partir da próxima semana é possível que a gente estabeleça um pico no número de óbitos no nosso estado, que deverá permanecer numa estabilização, num platô muito alto durante muitas semanas ainda. Então nós podemos ter no mês de abril igual ou mais óbitos do que tivemos ao longo deste mês. Isso quer dizer que, de fato, o Estado do Espírito Santo vive uma situação muito crítica e que as pessoas precisam compreender que, neste momento, o isolamento não é somente para pessoas sintomáticas. Nós precisamos isolar nossas famílias, evitar sair de casa para qualquer atividade não essencial. Não são dias de visitar amigos, visitar familiares. Precisamos recolher-nos no nosso domicílio para que, como indivíduos recolhidos, a gente consiga salvar a sociedade. Secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, muito obrigada pela sua participação, sempre com muitos esclarecimentos aqui no TN1. Bom, é isso, gente, é se cuidar, é se resguardar, é permanecer em casa, é cuidar de você, do seu próximo e de quem você ama. Vivemos dias muito difíceis. Volto com você aí no estúdio, George. Obrigado, Vanessa. Obrigado, secretário, pelas informações. Secretário aí também confirmando que na semana passada foram 340 mortes, o maior número desde o início da pandemia. A situação é mesmo crítica, ninguém está inventando hospital lotado, as imagens estão mostrando isso. Um médico de Cariacica precisou ser internado no pronto-socorro de um hospital à espera de uma vaga de leito de UTI. O obstetra, doutor Elcio Couto, de 69 anos, apresentou sintomas respiratórios e outros sintomas relacionados à Covid. O estado de saúde dele é considerado grave. O médico foi levado para um hospital de Vitória e permanece internado no pronto-socorro. Ele é um entre os vários capixabas que aguardam por transferência para um leito. De acordo com a Secretaria de Saúde, 103 pessoas precisam de um leito de enfermaria e outros 10 pacientes para a UTI. Olha, o TN1 faz um rápido intervalo e na volta, doutor João fala sobre a polêmica do kit Covid. Não deixe de ver. Mancha no mar de Vila Velha. A cena chamou a atenção dos capixabas. O que será que aconteceu, hein? Deu a louca no boi. O animal fugiu do pasto, entrou na cidade de Linhares e invadiu um hospital. E olha que delícia, nós vamos sortear 20 cestas de chocolate para deixar a Páscoa dos amigos do TN mais gostosa. A gente já volta. TN1 de volta agora, 12h31. Uma carreta-tanque bitrem transportando álcool tombou na região do Caparaó e interditou a pista nos 2 sentidos. Já são mais de 15 horas de interdição. O acidente aconteceu na BR-482, no trecho que liga Alegre e Guaçuí. O motorista ficou ferido e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O veículo transportava 2 tanques, um vazio e outro cheio de combustível. O álcool acabou derramado na pista, que foi interditada totalmente para evitar riscos de explosão. Ainda não é possível precisar quando o local será liberado, já que primeiro o veículo terá que ser esvaziado, depois removido e, por fim, fazer a limpeza da pista. Os bombeiros não souberam dizer o que motivou o acidente. E olha só essa cena, um boi roubou a cena no centro de Linhares. Era madrugada quando o animal fugiu de uma propriedade e foi para a principal avenida do município. Bastante agitado, ele chegou a invadir um hospital. Depois voltou para o meio da rua e a região precisou ser interditada pela Guarda Municipal. Populares se juntaram para laçar o boi e só por volta das 8 da manhã conseguiram. O animal foi levado para o Centro de Controle de Zoonoses. A caixa d'água de um condomínio em São Diogo 2, na Serra, que ameaçava cair, começou a ser retirada.
Enquanto o serviço não é concluído, o abastecimento é feito por reservatório provisório. Os trabalhos estão na parte final. A caixa d'água que abastece o condomínio Top Life Cancún, em São Diogo 2, na Serra, será instalada. O problema veio à tona no dia 16 de fevereiro, quando cerca de 50 famílias tiveram que deixar o prédio que fica ao lado da estrutura. A torre d'água se inclinou na direção de um dos blocos. Por segurança, as famílias tiveram que deixar o prédio temporariamente. Porém, a maioria dos moradores já está de volta. 5 famílias que moram nessa coluna aqui ainda estão no hotel. A previsão é que elas voltem para cá assim que a troca da caixa d'água for feita, o que pode acontecer já nesse próximo final de semana. Segundo o síndico, a estrutura apresentava ferrugens na parte interna, problema que foi identificado no ano passado. Eu acredito que essa caixa nova, estando no lugar até na sexta-feira, final de semana, eles já podem estar voltando para os seus apartamentos. A primeira nota da construtora foi tentar pôr na nossa conta, mas nós conseguimos provar através de documentos, tanto que nós avisamos a eles, comunicamos a eles do problema, como a negativa deles também, e depois não teve outra solução a não ser a gente iniciar a reforma. A gente não poderia esperar a caixa cair para acontecer uma tragédia para depois tomar providências. Um caso bem parecido aconteceu no residencial São Roque, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. As torres d'água desabaram no dia 30 de dezembro. Numa delas, um homem que fazia reparos acabou ferido gravemente. Juscelino Roncon, de 54 anos, acabou morrendo no dia seguinte ao desabamento. A segunda torre caiu logo depois da primeira e atingiu um prédio. Por enquanto, os moradores do residencial Top Life na Serra estão sendo abastecidos por essas caixas d'água provisórias. A gente não queria que repetisse aquela cena lá de Cariacica com moradores carregando água de balde, né? Então a gente não queria essa humilhação aqui para os nossos moradores. Aí faz a instalação até na sexta, a parte hidráulica semana que vem, e a semana que vem, se tiver tudo nos conformes, já vai estar usando essa água. Agora à tarde, o CREA vai ao local para acompanhar os trabalhos de remoção da caixa d'água. E uma mancha no mar da praia de Itaparica, em Vila Velha, chamou a atenção e intrigou os moradores da região. A mancha pode ser vista de longe e dividir o mar em 2 cores. Em entrevista ao portal Tribuna Online, um biólogo marinho disse que a população pode ficar tranquila. A mancha é proveniente de mudança da corrente marítima e dos ventos vindos do sentido sul-sudeste. A corrente levou a água do rio Jucu em direção à praia de Itaparica. E como a água do rio e a do mar possuem densidades diferentes, elas não se misturam completamente, causando esse fenômeno. Além disso, essa mancha não causa mal às espécies marinhas e nem à saúde dos banhistas. Olha, a hora é agora. Primeira rodada do sorteio dos kits de Páscoa do Jornal A Tribuna. Serão 20 premiados que levarão para casa essa cesta aí, ó. Vamos mostrar a cesta? São 20 cestas, tá, gente? De chocolates da Le Chocolatier. Vale lembrar que após o sorteio, a equipe de produção vai entrar em contato com os ganhadores para explicar como será a retirada do prêmio. Nessa rodada agora, nós vamos sortear 10 cestas e daqui a pouquinho, eu e a Tainá Dias vamos sortear mais 10. Lembrando que o TN1 também vai fazer um sorteio amanhã. Serão mais 5 cestas. Vamos lá, Tainá? Ó, não vou jogar muito para ficar os cupons aqui, né? Tem que lembrar que tem que ter todos os selos, certinho o selo. Vamos lá, primeiro ganhador dessa cesta maravilhosa é o Jorge Virgílio Pereira Braga. Ele é de Soteco, em Vila Velha. Então, ó, vamos lá, gente. Mais um, vou pegar aqui de baixo. Vamos conferir, tem que lembrar que tem que ter todos os selos certinho. Maria Vitória Alves, 12 aninhos, olha, lá de Taboazeiro, em Vitória, parabéns, ganhou aí mais uma cesta. Vamos para a nossa terceira cesta, tudo certinho aqui com os selos. É o Ademir Pazito, ele é lá de Jardim Camburi, também em Vitória. Temos quantos aí, Tainá? 3 até agora. Vamos lá, tudo certinho com os selos. Edmilson Gomes de Araújo, é de Central, Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Vila Velha aí, 3 de Vitória e 1 de Vila Velha até agora, né? Vou pegar mais aqui de baixo, gente, ó. Vamos ver, com selo, tudo certinho. Mais um, Ian Gabriel Nunes Esteves, da Praia do Suá, em Vitória. Mostra a cesta aí, mostra a cesta aí. Olha essa cesta, delícia. 10 cestas, vou sorteio. Agora corta para cá para ver o sorteio. Muito bem. Mais um, tudo certinho. Rita Bourguignon, Ataíde, Vila Velha. Parabéns, Rita. Olha, essa cesta aí é bastante recheada, né, Tainá? Muita coisa. Mais um aqui, tudo certo.
Temos aqui tudo certo com os selos. Maria Carolina Rabelo, de Jardim da Penha, em Vitória. Quantos até agora, Tainá? O 7º. Faltam mais 3. Quem vai ser o sortudo, hein? Vamos ver aqui. Não vale porque está sem o selo. Vou deixar aqui quietinho. Mais um aqui. Vamos ver. Ok, selos certos. Fernanda Lopes da Vitória, de Santo Antônio, em Vitória. Falta quanto, Tainá? Mais 2, vamos lá. Selo certinho. Antônio de Oliveira Filho, de Soteco, em Vila Velha. Mais um. Agora, selo certinho. José de Paula, de Jardim Camburi, em Vitória. Falta quantos, Tainá? Esse é o 10º? Então, gente, daqui a pouquinho a gente volta, porque agora tem torta capixaba nos classificados do TN. Vamos ver. Olá, pessoal. Passando para dar um recado rápido. Para quem não me conhece, meu nome é Enildo, eu sou cozinheiro. E o ano passado, devido à situação, nós produzimos as tortas capixaba. E a aceitação foi boa. E esse ano, nós estamos de novo aqui produzindo torta. Já começamos já a produção e gostaria de agradecer aquelas que o ano passado nos ajudou e foi um elogio e a gente agradece. E esse ano estamos novamente por aí, já começamos o trabalho. Faça seu pedido, suas encomendas, porque a procura nós esperamos que seja melhor que o ano passado. Isso aí, Enildo. Lembrando o telefone do Enildo aqui, gente, é o 998620324, 998620324. A gente falou tanto de torta capixaba hoje, né? Vamos aí pedir a sua, tá? E você também pode participar dos nossos classificados do TN. Não é só torta não, tá? Pode mandar o que você faz, que a gente vai divulgar. Mande para o nosso WhatsApp, é o 997922530, 997922530. E olha, gente, hoje o doutor João fala sobre kit Covid, muito polêmico, né? Mas as autoridades em saúde já afirmaram que não há medicamento contra o coronavírus. Vamos ouvir o doutor João. Muitas pessoas ingerem o medicamento e justificam de que se esse medicamento não fizer bem, mal também não vai fazer. Mas no caso da pandemia, é importante deixar claro que não existe medicamento eficaz para o coronavírus. Todos eles, sem exceção, são placebos. Existem 3 razões que a gente tem que analisar no quesito passar remédio para a Covid. A primeira é uma questão histórica. Durante a gripe espanhola, que ocorreu em 1918, se usou muito cloroquina. Apesar do uso maciço dessa substância, morreram 58 milhões de pessoas, mostrando a sua ineficácia. A segunda questão é uma questão social. Veja bem, nenhum país do mundo está usando ou usou medicamento para o coronavírus. Todos eles, com exceção do Brasil, correram atrás da vacina e correm desesperadamente atrás da vacina, o único tratamento eficaz do coronavírus. Então, resumindo, a questão de se passar ou não o remédio seria muito bom se não fizesse mal. Mas na questão da pandemia faz mal. Qual é o mal que faz? É porque muitas das vezes o indivíduo, achando que o medicamento faz efeito, ele não se protege, ele não provoca isolamento social, uso de álcool gel, máscara. Então, o principal efeito colateral que existe do medicamento contra coronavírus é exatamente ele aumentar o risco da pessoa que toma ao pensar que está medicado. Doutor João, numa boa, passando informação importante para a gente, né? Se você tiver alguma dúvida, mande para a gente aqui no TN, que o doutor João vai responder no nosso WhatsApp, 997922530, 997922530. E agora, Tainá, nós temos mais quantas?
10, vamos lá, mais 10 cestas, começa daí, mostra aí a cesta. Mostra a cesta da Le Chocolatier para nossa Páscoa, vou sortear agora, vamos lá. Cadê? Mostra aqui. Aí, tudo certinho com os selos. Arlete Barcelos Pereira, de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Vamos lá, agora eu vou jogar mais um pouquinho que tá no final, hein? Vamos ver. Não vale, segura esse daqui que não vale, que tá sem os selos. Vamos mais aqui. Selo certinho. Áureo Andrade, de José de Anchieta, na Serra. Acho que é a primeira vez na Serra, né, Tainá? Primeira vez. Vamos lá. Tudo certinho com os selos. Márcia Helena Andreatti, de Soteco, em Vila Velha. São quantos até agora, Tainá? Terceiro cupom. Vamos ver aqui. Tudo certinho com os selos. Tem que colocar todos os selos. Edilane Farone da Silva, de Gaivotas, em Vila Velha. Você vai levar uma cesta maravilhosa aí da Le Chocolatier. Vamos ver aqui também, selo tudo certinho. Aldivan Santos, de Jequitibá, em Aracruz. Pessoal lá de Aracruz também participando aí. Vamos ver aqui, esse daqui, se está certo os selos. Tudo certinho. Silvio Roberto Rangel, de Aribiri, em Vila Velha. São quantos até agora, Tainá? O sexto, faltam mais 4, hein? Vamos ver. Tudo certinho com os selos, colocou os 6 selos. Maria da Penha Nascimento, de Santa Mônica, Vila Velha. Faltam agora 7, não contei direito. Bom, aqui temos o selo certinho. Lívia Neves Gabriel, de Tabuazeiro, em Vitória. Você fez as contas aí, se é Vitória, Vila Velha, quantos? Vou jogar em você aqui, hein? Vamos lá. Tudo certinho com os selos, deixa eu ver. Certinho, tudo colorido. Rita de Cássia Azevedo Moraes, da Praia da Costa, em Vila Velha. O último, gente. Agora vamos fazer uma festa, né? Vamos fazer uma festa, né? Pra cima. Quer um pouco, Tainá? Pra cima. O último, hein? Vamos lá. Tudo certo. Quem vai ser? Raquel Sobrinho, de Ataíde, em Vila Velha. Bom, assim a gente encerra a nossa promoção, mas amanhã nós teremos sorteio aqui no TN. Ó, nossa produção vai entrar em contato com os 20 sorteados hoje na promoção Páscoa do Jornal A Tribuna, numa parceria com a Le Chocolatier. Nosso aí muito obrigado aos participantes que, mesmo em meio a dificuldades do momento, conseguiram enviar os cupons, e a todos vocês nós desejamos uma boa Páscoa, saúde e alegria. E amanhã, TN, tem mais sorteio, tá? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre e até amanhã.